Bom, gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso último conteúdo antes da prova, que é a parte de filas. Fila nada mais é, né, assim como a pilha, do que uma lista duplamente encadeada com restrições. Vamos ao texto aqui. Em nosso cotidiano, nos deparamos constantemente com filas. Ou melhor, estamos constantemente entrando e saindo de filas. Muitas pessoas se aborrecem com filas, todavia, podemos dizer que elas são um mal necessário. Por exemplo, imagine-se para entrar em um ônibus em uma cidade, as pessoas não fizessem fila e simplesmente se amontoassem na porta. Seria um tumulto e certamente alguém sairia prejudicado, né? Uma fila existe sempre que o número de clientes de um recurso é maior que a capacidade de atendimento desse recurso. No caso do ônibus, o recurso é a porta de entrada, que só atende uma pessoa por vez. Outro exemplo de fila é um banco, cujo recurso necessário é o caixa. O comportamento de uma fila pode ser descrito pelo estilo: o primeiro que chega é o primeiro a ser atendido. Ou seja, lá nas pilhas, o comportamento era: o primeiro que entra é o último que sai. Aqui, olha, é basicamente a mesma coisa. A ideia de entrada e saída, né? Mas não o comportamento. Porque aqui, ó, o primeiro que entra é o primeiro que sai, que é a ideia de para que uma fila serve. Na programação, aplicamos o conceito de fila para tratar casos semelhantes ao do ônibus e ao do banco. Por exemplo, de uma aplicação aqui, ó, fila de espera de passagens aéreas. Suponha, por exemplo, que esteja desenvolvendo um sistema de reserva de passagens aéreas. Nesse tipo de sistema, as pessoas fazem reservas até o recurso, número de assentos do voo, se esgotar. Quando isso acontece, se houver mais pessoas que querem viajar naquele voo, elas entram em uma fila de espera. Outro exemplo de aplicação aqui, olha, filas de mensagens. Suponha que você esteja desenvolvendo um programa A que envie constantemente mensagens a um programa B. O programa B precisa receber essas mensagens e processá-las. Se o número de mensagens que o programa A envia em um tempo X é maior que a capacidade de processamento das mensagens no mesmo tempo X pelo programa B, o programa B deverá usar uma fila para guardar as mensagens até que elas possam ser processadas. Esse é um caso muito comum na internet. Quando fazemos uma requisição de uma página web, o navegador, programa A, envia a mensagem para o servidor, programa B. Esse servidor pode receber mais requisições, mensagens, do que sua capacidade de processamento. Nesse caso, ele deve enfileirar as requisições para que elas não sejam perdidas e para que sejam atendidas na ordem de chegada. Então, já vamos aqui para a implementação, né, da classe fila. As operações fundamentais para a classe fila são inserir e remover. Inserir na fila, né, e remover da mesma. Para garantir o comportamento esperado de uma fila, definimos que a inserção é feita no final da fila e a remoção é feita no começo da fila. A partir dessas operações e de suas pré-pós-condições, podemos deduzir que serão necessárias as operações de teste da fila cheia, no caso, de uma fila limitada, né? De teste da fila vazia. Assim como na implementação de pilha, precisamos de alguma forma de identificar o topo. Na fila, iremos necessitar, de alguma maneira, de identificar o seu início e o seu fim, diferente da pilha que a gente só precisava do topo. Então, aqui eu tenho a classe fila, tenho uma célula que indica o primeiro da fila, outra célula que indica o último da fila, e aqui, olha, mais o mesmo, total de elementos e máximo de elementos caso de uma fila limitada. Entrando na fila. Primeiro testamos se a fila está cheia no caso de uma fila limitada. Caso esteja, a entrada não é realizada. Depois testamos se a fila está vazia. Nesse caso, assim como em listas, o primeiro também será o último. Caso contrário, o último passa a apontar para a nova e depois a célula nova passa a ser o último. Então vamos entender aqui, ó, isso que eu falei, o código aqui, ó. Tem aqui o método entrar, né, que é entrar na fila, quando uma célula entra na fila. Ele vai testar aqui se a fila está cheia. Ou seja, se não está cheia, ele vai fazer a inserção.
Se estiver cheio, ele vai cair nesse else aqui e vai retornar falso. No caso dela não estar cheia, eu vou testar se ela está vazia. Caso ela esteja vazia, olha só. Primeiro recebe nova e o último recebe o primeiro. Muito parecido com a lista simplesmente encadeada. Caso contrário, ele vai entrar sempre no final da fila, né? Então, olha só. Último ponto 7 próximo, ou seja, tem um último lá da fila. Tem um 7 próximo dele. Que está apontado para o null, né? Então, esse cara aí agora vai apontar para o novo, que é a nova pessoa que está entrando no final da fila. E o último passa a receber a nova, porque esse último aqui é lá, aqui, ó, da classe fila, não da classe célula. Então, esse último aqui passa a receber nova, ou seja, ele passou a apontar para a nova que entrou, que é o atual último da lista, total de elementos mais, e vai retornar true, que foi inserido na fila. Saindo da fila. Primeiro, testamos se a fila está vazia. Caso esteja, retornará null, ou seja, porque não tem nada para sair da fila. Caso não esteja, a primeira será atendida, ou seja, sairá da fila. Para isso, criamos uma referência atende, que recebe o primeiro. Depois, fazemos o primeiro receber o seu get próximo. Assim, fazemos o segundo ser o primeiro da fila. E após um decremento no total de elementos, retornamos o atende ao final do método. Por que a gente retorna o atende, né? Porque o atende é a célula que estava no início da fila, né? Que ela saiu. E geralmente a gente joga essa célula para algum lugar que vai ser usado. Quando tira alguém da fila, geralmente gira por algum motivo, né? Que vai ser atendido, vai ser usado. Então, geralmente a gente precisa dessa referência para jogar para algum lugar que está precisando desse objeto.